Oi aos amigos e irmãos, um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Irmãos, meu nome é Sônia Costa, eu sou de Jocum, Manaus, e eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de edificação para a sua vida e para a minha vida, para as nossas vidas. E o que eu quero compartilhar está lá em 1 Reis, que conta uma história bem interessante sobre termos cuidado com a pessoa que nós andamos, que nós nos aconselhamos, porque há amigos da perdição, há amigos que parecem que são amigos, mas quando nos damos conta, ele não é amigo, porque o amigo sempre nos faz o bem, sempre dá conselhos que nos torna a nossa vida melhor, que nos leva mais para perto de Deus, que faz com que venhamos a ter mais unidade e a ser mais feliz. Então, o conselho, a gente tem que ouvir e acatar conselhos que vêm do coração de Deus. Então, conselhos errados, muitas vezes, têm consequências para o resto da nossa vida. Vamos ver lá, Provérbios 13:20, ele diz o seguinte: anda com sábio e serás sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. Então ele começa dizendo, ou seja, andar com sábio ou com tolo é uma escolha pessoal, mas que afeta o coletivo. Porque quando nós andamos com o sábio, então nós nos tornamos sábios. Mas quando nós começamos a andar com tolo, essa história é engano do inimigo na nossa mente. Mas eu não sou Maria, vai com as outras. Isso não existe. Nós somos pessoas que influenciamos e que somos influenciados. Dependemos com quem nós andamos e com quem nós nos aconselhamos. Nós muitas vezes nos tornamos parecidos e começamos a acatar aquele conselho que não é nada bom. Mas a palavra de Deus ou seja, é uma escolha pessoal. Anda com sábio e serás um sábio. Anda com tolo e te tornarás um tolo. Então, é as nossas escolhas. Mas em Provérbios 14:7, ele já diz o seguinte, em Provérbios 14:7, ele começa a falar para cada um de nós sobre várias questões que podem mudar a nossa história e que tem tudo a ver em relação aos conselhos que nós tomamos em nossa vida. Então, dependendo com quem nós andamos, vai fazer toda a diferença se nós seremos uma bênção ou se nós seremos um problema. A escolha, quem vai fazer, somos nós. No 7 ele disse, vai-te depressa, vai-te da presença do homem insensato, pois nele não acharás palavra de ciência. Outra tradução diz palavra de sabedoria. Vou repetir. Provérbios 14:7. Vai-te da presença do homem insensato. Outra tradução diz o homem tolo, que tudo é a mesma coisa. Pois nele não acharás palavra de ciência ou palavra de sabedoria. Então é a própria palavra de Deus que aconselha e que mostra a consequência de dependermos com quem nós nos aconselhamos, né? E nós podemos ver em toda a Bíblia vários exemplos sobre as consequências que nós temos quando nós escolhemos pessoas que podem trazer sérios problemas para nós. Em 1 Samuel, o capítulo 13, e os versículos 3 e o versículo 5, ele diz o seguinte: tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. Ele está falando, olha, aí no 5 ele diz, tornou-lhe Jonadab
Deita-te na cama e finge doente, e quando teu pai vier, diz ele, peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando uma comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma de sua mão. Ou seja, esse filho de Davi, o Amon, ele se apaixonou. Era uma paixão, uma coisa do diabo mesmo, por sua irmã. E ele queria a todo custo ter envolvimento físico com a sua irmã. E ele compartilhou com esse amigo, que a Bíblia chama o amigo sagaz. E esse amigo dá a ideia que nunca passou na cabeça dele. Olha, tu finge que tu tá doente e tu pede para teu pai pedir para que ela venha te trazer a comida. Ou seja, os dois iam ficar trancados no quarto e o pai ia ficar tranquilo porque ele estava com a irmã dele. E foi aí onde ele cometeu os maiores erros de sua vida, por causa das amizades com quem ele se aconselhava. Então, em 1 Reis 12, o versículo 7 e 8, ele fala desses conselhos do diabo, né? Que muitas vezes as pessoas dão e nós, sem sabedoria, sem conhecimento, acatamos. Quando ele diz assim, no 7 ele diz, e ele lhe falaram dizendo, se isso eram os sábios falando para esse jovem Roboão que se tornaria rei. Os anciões, os homens sábios dizendo para ele, e lhe falaram dizendo, se hoje fores servo deste povo e o servires e respondendo-lhe, lhe falarás boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que tinham crescido com ele e estavam ali diante dele. Trocando em miúdos, ele pagou um preço muito alto pelas escolhas erradas que ele fez, por ele ter deixado conselhos dos sábios e ter pego o conselho dos tolos. E os tolos deram conselho para ele oprimir o povo, para ele dizerem palavras muito duras. No versículo 13, ele diz o seguinte, e o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado, e lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai te agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai os castigou com açoites, porém eu vos castigarei com os escorpiões. E eu podia ler vários versículos, várias referências que a Bíblia mostra de pessoas que deixaram de ouvir o conselho dos sábios e se aliaram aos tolos e tiveram consequências muito sérias. Então eu quero te desafiar nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, a você ter cuidado com quem você anda, a você ter cuidado com quem você fala os seus segredos, com quem você revela seus planos, sua vida, para que essas pessoas que você pensa que são amigos, mas é amigos da perdição, não tire você da presença de Deus, não torne você uma pessoa amarga, não faça você se tornar uma pessoa insuportável e as pessoas não terem prazer de estar com você, porque você ouviu o conselho dos tolos. Então, o desejo do meu coração é que eu e você escute e obedeça o conselho dos sábios. Eu quero orar por você nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite. Pai, nós queremos te pedir, passa do teu sangue remidor sobre as nossas vidas. Retira de nós toda a insensatez e coloca no nosso coração um coração que tem discernimento, Senhor, entendimento, sabedoria, que vem de cima para baixo e não de baixo para cima, que vem de Deus para o nosso coração, Senhor. E que no nome de Jesus a gente escute as pessoas sábias que têm temor à tua palavra,
as pessoas que nos dão conselho para o bem, que nos conduz, os nossos pastores, os nossos pais, as nossas mães, os nossos líderes. E, Senhor, se por acaso uma dessas pessoas nos derem conselho que não procede do Senhor, que a gente retenha o que é bom e lance fora o que não vem do Senhor, que é destrutivo. Nos perdoa, Senhor, e nos dá nessa manhã, nessa tarde ou essa noite, Senhor, o milagre de ver a nossa vida restaurada, o nosso coração, Senhor, perdoando e sendo perdoado, e a alegria do Senhor trazendo para nós um conforto que só a tua presença pode dar. Fala conosco, Senhor, e nos justifica diante de Deus. E brote no nosso coração a alegria do Senhor, que é a nossa força. No nome de Jesus. Amém.